Quebradeira, vim para lutar pelos meus direitos, eu vim reivindicar mais educação e saúde para toda a nação. Eu sou quebradeira, sou mulher guerreira, venho do sertão. A palmeira do babaçu pode atingir de 10 a 30 metros de altura, com grandes folhas arqueadas que podem chegar a 8 metros de comprimento. Seu nome científico, Atalea speciosa, é uma nobre palmeira presente no Cerrado e nas regiões norte e nordeste do país. Do babaçu, tudo pode ser reaproveitado. As amêndoas, ainda verdes, podem fornecer um leite e azeite. Do mesocarpo do coco é extraída uma farinha muito nutritiva, de textura fina, que pode ser feito bolo e mingau. A extração das amêndoas do babaçu é feita normalmente por mulheres, conhecida como quebradeiras de coco. Na comunidade de Juverlândia, localizada em Axixá do Tocantins, fomos visitar essas mulheres e conhecer um pouco de sua história. Como quebradeira de coco, trabalhadora rural, sempre foi a minha profissão. E esta profissão, ainda hoje eu tenho. Aprendi vendo as outras quebrando e vendo que elas vendiam, arrumar um pouco de dinheiro. Eu digo, então eu vou trabalhar, fazer jeito de quebrar para arrumar dinheiro também. E tudo que eu faço aqui é do babaçu, eu não tenho outro ganho. É só deste mesmo. Eu pago para fazer o carvão da casca do babaçu e cozinho com o carvão desta casca que foi feita. E eu uso o óleo, do babaçu também, que nós chamamos azeite. Os outros que não têm costume chamam óleo, eu chamo azeite de coco. E a gente vive nessa luta, já andou muito, já divulgou muito, porque é muito discriminada a mulher e principalmente a quebradeira de coco. Essa sim que tem uma profissão discriminada. O babaçu vai devastado, porque já estão quase todos devastados. O pessoal não respeita o babaçu, não acredita quando nós dizemos que a palmeira é a nossa mãe, a palmeira é o nosso banco, a palmeira é o nosso tudo. O povo fica mangando da gente, mas o que é que vocês fazem? Vocês não têm nada do babaçu. Conhecemos também a Maria Zilma, quebradeira de coco da comunidade, onde conta sua história e suas experiências. Aí quando chega lá, a gente está no chão, a gente vai, junta, aí carrega, aí a gente, quando ele está caindo, começando a cair, a gente já fica olhando, aí ele vai e cai, aí a gente junta e carrega para casa. É em grupo, então só mesmo, aí vai junto. Aí quem tem animal, carrega no animal, quem não tem, nas costas. Aí a coluna versa acaba. Do coco, faz o azeite, faz o leite de coco para botar no peixe, faz para botar em galinha caipira, quem gosta, e tira o azeite e faz sabão. E do pauzinho do carvão que a gente tira, aí a gente bota no canteiro, mexe com o estrume do coco, da madeira, aquela puba, a gente pega, mistura e bota no canteiro. E da paia cobre casa, faz cerquinha, faz estrume, quando a paia tá podre, a gente mistura e faz estrume também. E da madeira, tira tauba, faz casa. Aí tudo faz. Daqui dos gongos a gente pega eles, tira do coco, aí a gente ferventra ele um pouquinho para ele ficar durinho. Aí depois a gente corta uma cebolinha na panela, aí deixa ficar douradinho. Aí ele já tá fritinho ali. Aí a gente vai e passa, aí refuga, aí a farinha fica bem sequinha, aí ele fica bem gostosinho. Aí a gente toma com café, merenda das 3 horas. Dona Maria Girlene, quebradeira de coco babaçu, também conta sua história, onde criou seus filhos só quebrando coco e trabalhando na roça. Levantava todo dia bem cedo para mim ia juntar coco, né? Quando eles eram pequenininhos. Deixavam eles dormindo e eu ia buscar carga de coco. Quando eu chegava, eles estavam acordados, aí eu dava comida para eles e aí ia quebrar coco. Quando era 5 horas da tarde eu parava,
Aí ia fazer a janta, era assim. Mas não foi fácil a minha vida, porque para criar 4 filhos quebrando coco, não foi fácil. E aí nenhum dos meus filhos não tinha pai para assumir, né? Só foi eu mesmo quebrando coco e trabalhando na roça. E a minha mãe quebrando, aí eu aprendi. Meus filhos todos sabem quebrar coco. A Márcia quebra coco, o Márcio e o Mauricinho. O Marco Aurélio ele não quebrava, porque ele toda a vida era doente. Ele não quebrava coco. Márcia, professora da comunidade, também conta sua experiência como filha de quebradeira de coco e a importância disso para a sua vida. As lições que eu aprendi, né, de ter responsabilidade. E com isso eu vi que eu não queria aquela vida para mim, embora eu estasse ali, mas eu não queria aquela vida para mim. Foi quando eu pensei que como que eu vou sair dessa vida? Como que eu não vou ter a mesma vida que ela, estudando, né? E aí eu estudei, me dediquei muito, inclusive eu só estudei em 2 escolas, que foi essa aqui, no povoado, na qual hoje eu sou professora, e estudei em outra escola do estado, na qual eu também sou professora. Então essas foram as 2 únicas escolas que eu estudei, e depois eu fui estudar no IF, fazer faculdade lá, formei e voltei para cá para trabalhar. E assim que eu cheguei no IF, no 3º período, tinha um projeto chamado PIBID, que é um programa que incentiva as licenciaturas, né? E aí o subprojeto do programa era sobre botânica. Olha, professora Fábia, eu não lembro, foi a Fábia. Onde eu moro, as mulheres vivem do extrativismo, do babaçu e tudo mais. Eu fui falar sobre a planta que era nativa da região, porque pelo menos isso eu conhecia bem, né? Porque tive a convivência desde sempre, então eu conhecia bastante, sabia falar de tudo. E quando eu comecei a falar, ela ficou tipo fascinada, e ela, olha, é mesmo. Comecei a falar do extrativismo, falar da importância de preservar os babaçus, falar que as mulheres aqui sobrevivem dessa prática. E aí eu fui aprovada na entrevista, entrei para o projeto, passei os 4 anos no projeto e aprendi muita coisa depois. E aí, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, eu desenvolvi uma ação voltada para o coco babaçu, né, que era o artesanato de coco babaçu. Essa ação ela foi ministrada como oficina na GICE, que é um evento também que acontece dentro dos IFs. E logo em seguida, quando a gente terminou essa oficina e tudo mais, eu escrevi um artigo sobre a oficina. Inclusive, o artigo foi aceito também para ser publicado e apresentado na GICE. O babaçu abriu portas, oportunidades. Esse conhecimento que eu tive desde criança, eu fui levando ele para a vida. Eu fui só aprimorando cada vez mais, tendo mais conhecimento e falando para as pessoas sobre. Então, foi uma oportunidade que eu tive também, enquanto criança aqui. Quando tive a oportunidade de sair para fora, levei as raízes, falei o que eu sabia. Isso eu sabia e sei muito bem até hoje, né? Sei quebrar o coco, sei extrair o mesorcarpo, só não faço carvão, mas o resto eu sei tudo também. E aí quando eu formei lá no IF, que eu voltei para cá para trabalhar, fui ministrar uma disciplina do campo, que é chamada Saberes e Fazeres do Campo. É uma disciplina que tem somente nas escolas do estado de escola do campo. E o principal objetivo dessa disciplina é mostrar as raízes para as pessoas que vivem no campo, para que elas permaneçam, para que essa cultura não acabe, e incentivar os adolescentes, os estudantes, a levarem esse aprendizado adiante, para a cultura não morrer, que é um ensinamento que eles também têm desde sempre, né? Márcio, que é filho de quebradeira de coco, professor da comunidade e artesão do grupo Pindoba. Desde pequeno, eu acompanhava minha mãe, que ia juntar coco nas quintas, e aí eu lembro que eu sempre ia com meu irmão, desde pequeno a gente ia. Bebezinho não dava, porque eu e meu irmão, a gente tem uma faixa etária de idade muito próxima, então não dava para levar nós dois. Mas depois que a gente começou a andar, a gente já sempre acompanhou ela, e aí eu lembro que a gente sempre ia, cada um em um jacá do burrinho lá. E aí pra gente era uma diversão, a gente ia porque a gente gostava, tava lá cada um num jacá, a gente puxando gracinha um com o outro, no jumento, enfim, a gente ia pra roça. E aí a gente via ela juntando coco, pra gente naquele tempo era uma diversão, mas aí a gente foi crescendo e aí a gente foi percebendo que tinham as dificuldades que eram enfrentadas por elas, não só pela minha mãe. Pra gente era uma diversão porque a gente estava só indo com ela montado, enfim, era uma diversão. Mas aí quando a gente foi crescendo, a gente foi percebendo as dificuldades. E aí a gente foi vendo que outras mulheres sofriam outros tipos de dificuldades. Que a minha mãe não sofria algumas dificuldades porque a gente juntava o coco na nossa própria terra. A gente foi vendo essa dificuldade das quebradeiras e a gente vê que outras quebradeiras tinham outras dificuldades totalmente diferentes.
tinha algumas que sofriam agressões, as cercas elétricas, enfim, era expulsa dos territórios para não juntar o coco lá, e sofriam ameaças constantes, o desmatamento dos babaçoais que as mulheres enfrentavam, e a gente foi participando e se integrando nos processos de formação realmente. E assim, a gente vê que o babaçoal, na época, tinha muito mais babaçoal, e como era um tempo que o clima estava um pouco mais tranquilo, tinha mais babaçoais, as palmeiras produziam mais, e a gente foi vendo que essas dificuldades foram aumentando não só para as quebradeiras, porque a gente está vendo também que a produção agora tem diminuído. A gente faz artesanato aqui, a gente conseguia antigamente juntar coco do próprio quintal de casa, e agora a gente tem que andar quilômetros para buscar um coco para fazer um artesanato. E assim, a gente vê que é importante essa participação das mulheres, a gente começou a ver e entender essa importância e a gente se integrar nesses movimentos. Eu também sou artesão pelo Grupo Pindova, a gente faz parte do Grupo Pindova desde 2014, a gente começou a desenvolver trabalhos com artesanato. Eu tinha 14 anos na época e aí eu já fazia parte dos processos de formação, mas eu não era tão integrado nesses espaços. No tempo que eu era criança não tinha os vínculos ainda. Então, o Pindova, que é o nosso grupo de artesão, ele foi criado com essa iniciativa de que a juventude desse continuidade à extração do coco babaçu. Então a gente começou a se reunir, se articular com os movimentos sociais, o próprio MixCB, que foi uma iniciativa do MixCB, criou o grupo Pindova para tentar dar continuidade à extração do coco babaçu. Aí a gente foi começar a ter uma outra visão a partir da arte, a partir do artesanato. Então a gente começou a se integrar e aí o grupo Pindova teve essa criação em 2018. Atualmente a gente é composto por 9 pessoas no grupo e a gente vem desenvolvendo diversos trabalhos também nas comunidades. Como que a gente produz o artesanato? A gente pega o coco babaçu, como eu falei, a gente tem que andar alguns quilômetros para caçar um coco, a gente serra o coco e aí a gente vai lá todo pro processo de lixação, até deixar que a peça tente ficar mais polida possível, menos áspera. A gente sabe que o coco babaçu, a palmeira, ela é cheia de fleipinhas, e aí a gente tenta, o coco babaçu também não é diferente, se a gente for olhar, tem várias fleipinhas aqui, aí a gente acaba lixando para deixar menos áspera possível e para a peça também resistir mais tempo, porque ela também é biodegradável, com o tempo ela vai acabar se decompondo e a gente tenta fazer um processo para que ela consiga permanecer bonita por mais tempo possível. Mas além dos artesanatos também a gente acaba fazendo outros processos. A gente já não é mais aquele grupo também só de produzir artesanato, a gente acaba também participando de processos de formação. A gente participava dos processos de formação como participante, agora a gente participa como articuladores, organizadores desses processos. A gente faz oficinas de artesanato nas comunidades, a gente fala sobre a importância do coco babaçu, sobre a preservação do coco babaçu, que a gente também fala sobre essas questões de que o coco babaçu, para a nossa região aqui, ele é muito importante e, além disso, ele tem fatores que são muito além da economia. Tem todos os fatores ecológicos, que a palmeira do coco babaçu ela é muito resistente aos períodos de estiagem, e aí o gado acaba utilizando a palha do coco babaçu durante o tempo de estiagem para tentar sobreviver, porque o capim morre, e aí eles acabam comendo a palha do coco babaçu nas quintas, e é o que mantém o gado um pouco mais gordo lá, um pouco mais bonito durante o tempo de estiagem. O nome Pindova faz referência à pindoba, que é a palmeira jovem, e foi criado justamente com essa iniciativa de que a juventude começasse a se integrar, e que nós somos as pindovas, e daqui a um tempinho a gente vai ser as palmeiras, que a gente já está começando se produzindo alguns frutos, e dar continuidade ao trabalho das quebradeiras de coco babaçu. Além da comercialização do Pindova, a gente também tem outros mecanismos de divulgação do próprio grupo, que é o grupo, tem um Instagram, que é o Pindova Tocantins, que a gente faz a divulgação. A gente está iniciando, a gente ainda tem poucas publicações lá, porque a gente está fazendo um vídeo de preparação para a gente poder postar lá e para as pessoas terem uma orientação de quando chegar lá no grupo, eles verem a primeira coisa, a publicação, referente falando sobre a história do grupo, como o grupo surgiu, quando surgiu, os componentes, um pouquinho da vida de cada um desses componentes. E aí a gente também faz a divulgação nos espaços que a gente está participando de formação, nas oficinas e em outros espaços. Além da gente trabalhar com o Grupo Pindova, como eu já falei, a gente trabalha com grupos de base. Nos espaços, nos movimentos sociais, a gente trabalha com grupos de base. E aí a gente vai tentando despertar esse interesse, esse olhar crítico da juventude, das pessoas, sobre o coco babaçu. E aí
Eu também sou professor de ciências aqui na escola, trabalho com essas questões das áreas das ciências, e aí eu venho tentando inserir na minha escola com os alunos, que além de ser professor de ciências, também sou professor de artes, e aí eu consigo integrar as duas disciplinas e fazer, eu faço oficinas dentro da própria escola, participo com os alunos, faço parte lá com eles, os alunos adoram as oficinas de artesanatos, eles sempre estão procurando, querendo fazer, sempre me perguntam e sempre querem participar de outros espaços. Eu percebo neles ainda que existe mais essa questão de que era como era antigamente para mim. Eles veem como uma diversão, eles querem participar porque eles acham bonito, eles querem uma peça de artesanato, eles querem ter algum produto do Babaçu. E a gente vai, justamente esse interesse que a gente tenta despertar neles, a base, porque a gente vai percebendo que se tem um interesse de criança, a gente vai trabalhando com calma, e a gente vai conseguindo despertar neles esse olhar crítico, e eles vão conseguindo ter essa percepção de mundo, e eles conseguem desenvolver também futuramente as práticas para estar preservando os babaçuais. Eu sou filha de quebradeira de coco Babaçu, nasci aqui na comunidade de Uberlândia, sou assessoria do MICCB, movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu. O MICCB ele tem atuação em 4 estados, no Tocantins, no Pará, no Maranhão e no Piauí. O MICCB é um movimento criado só por mulheres e coordenado só por mulheres. Nós sempre falamos que o MICCB é um movimento maior da América Latina. Ele foi criado para a organização das mulheres quebradeiras de coco Babaçu, ter mais conhecimentos pela luta, pelos seus direitos. Ele tem várias atuações. Um dos trabalhos que a gente tem é os vínculos solidários, que a gente trabalha com crianças, filhos e netos de quebradeira de coco. Nós também temos trabalho com as juventudes. Aqui em Uberlândia temos o grupo Pindova, que fazem artesanato. Lá na comunidade Canaã também tem outro grupo Pindova também que faz artesanato. Eu sou quebradeira, vim para lutar. Pelos meus direitos eu vim reivindicar. Mais educação e saúde para toda a nação. Eu sou quebradeira, sou mulher guerreira, venho do sertão. Mais educação e saúde para toda a nação. Eu sou quebradeira, sou mulher guerreira, venho do sertão. No Tocantins tem quebradeira, no Maranhão tem quebradeira, no Piauí tem quebradeira e no Pará estão as quebradeiras.